Bom dia na paz do Senhor. Bem-vindo a mais um devocional. Hoje, sexta-feira, 3 de julho. E no dia de hoje nós queremos refletir sobre o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 37 e versículo de número 4, que diz: Morreu Moisés com a idade de 120 anos. Nunca se lhe escureceu a vista, nem se lhe abateu o vigor. A vida deste homem notável, chamado Moisés, ela teve uma duração de 120 anos aqui na terra. E é interessante que os 120 anos de Moisés foram divididos em exatos 3 períodos de 40 anos. O primeiro 40 anos da sua vida, ele viveu lá no palácio. Ele viveu lá como filho adotivo da filha de Faraó, o neto adotivo de Faraó. Os segundo 40 anos da vida, a segunda etapa da sua vida, ele viveu lá no deserto de Padã Arã, apacentando o rebanho de Jetro, que era seu sogro. E no terceiro período, ele passou no deserto conduzindo o povo até a terra prometida. Interessante isso, né? Sem nos ater neste momento à numerologia bíblica e as representações do número 40, que na verdade é bem intensa na Bíblia, né? 40 dias e 40 noites foi o tempo de duração das chuvas do dilúvio, 40 dias de jejum de Moisés lá no monte, mesma coisa de Elias. Existem muitos textos que falam de 40 dias, mas eu quero, número 40, mas eu quero me ater aos 40 de Moisés. Moisés passou os primeiros 40 anos da vida dele dentro do palácio. E essas 3 etapas da vida de Moisés nos trazem um grande ensinamento para aqueles que querem ser usados por Deus aqui na terra. Para você ser usado por Deus, nós precisamos ficar atento a esse pequeno detalhe. Os primeiros 40 anos na vida de Moisés, ele passou no Egito, dentro do palácio, aprendendo tudo que ele precisava aprender. Lá no palácio ele aprendeu escrita, ele aprendeu leitura, aprendeu matemática, aprendeu sobre as questões bélicas, porque o Egito era a maior potência bélica da época. Aliás, o Egito era o império da época. Lá ele aprendeu sobre estratégia, sobre como ser um estadista. Lá ele aprendeu tudo o que ele precisava aprender. Deus queria que Moisés fosse um escritor da Bíblia, ele não poderia continuar no meio dos escravos, então Deus colocou ele lá na sala de aula para ele aprender a ler e a escrever. Deus queria que Moisés fosse um grande estadista, ele colocou Moisés ao lado do maior e do melhor da época. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu a ser alguém. Nós precisamos entender que precisamos aprender a ser alguém. Tem pessoas que não aprendem a ser alguém. Não é porque você é pobre, nós somos pobres, ou vivemos numa situação abaixo daquilo que queríamos, que vamos deixar de ser alguém. Este alguém que eu estou falando não é um alguém soberbo, não é um alguém prepotente. É alguém que aprende, alguém que cresce, alguém que busca, alguém que está se colocando na brecha para Deus usá-lo. Deus usou Pedro poderosamente dentro de Jerusalém, mas quando precisou falar para os intelectuais, falar para os filósofos, falar para o Império Romano, ele usou Paulo, que era um poliglota. Nós precisamos entender que temos que crescer, precisamos ser alguém. Muito bem. Quando Moisés aprendeu a ser alguém, Moisés foi para a segunda etapa de aprendizado da sua vida. Ele foi para o deserto de Padã Arã, porque ele foi descoberto, com 40 anos, ele foi descoberto lá que havia matado um egípcio, ele correu, fugiu, e agora passou a viver 40 anos no deserto. Aprendendo o quê, pastor? A ser ninguém. Porque aí é o que está o equilíbrio. Eu preciso aprender a ser alguém, mas entendendo que não sou ninguém. Por mais que eu tenha, por mais que eu alcance, por mais que até eu possa, eu continuo não podendo nada. É a grande sacada do Evangelho do Reino. É eu não viver numa autocomiseração, ou seja, mas também eu não levantar o meu focinho de ovelha e achar que sou alguma coisa. Aprender a ser alguém e aprender a ser ninguém foi o que Paulo nos ensinou.
quando ele escrevendo aos Filipenses, agradecendo também os donativos que recebera e a visita que recebera na visão e os donativos que chegou para ele, ele disse isso: olha, eu estou agradecendo, tá certo? Mas eu estou agradecendo não que eu já aprendi a viver, eu já aprendi a me contentar com toda e qualquer situação. Eu já sei ter e não ter, ser e não ser. Eu já sei estar abatido, eu já sei estar feliz. Enfim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente precisa aprender a ser alguém no sentido de buscar sempre o crescimento, mas aprender a ser ninguém no sentido de entender que todo esse crescimento, na verdade, não nos torna melhor do que os outros. E só então, quando ele aprende a ser alguém e aprende a ser ninguém, a sarça acende no deserto e a chamada lhe alcança de uma forma gloriosa. E quando a chamada lhe alcança e Deus fala com ele e coloca ele nos seus próximos 40 anos de idade, de vida, que é justamente aprendendo a viver e conviver com o sobrenatural. Gente, por que o sobrenatural está tão escasso hoje? Está tão escasso que eu ando forçando a barra, vendendo feijão, barganhando oferta. Por que está tão escasso hoje em dia? Porque os homens não sabem mais. Ou eles são muita coisa ou são muito miseráveis. Quando Deus dá um pouco, eles se exaltam. Quando Deus não dá nada, eles ficam na autocomiseração. Deus não me ama, Deus não me quer. Não, quando nós aprendermos a ter e a não ter, a ser e a não ser, quando aprendermos a ser abraçado ou empurrado, quando aprendermos a viver em qualquer situação, Deus se revelará e nós vamos aprender a viver, conviver com o sobrenatural. Os 40 anos de Moisés, os 120 anos de Moisés nos ensina muita coisa. Nos ensina que nós precisamos passar pelo aprendizado, passar pela desconstrução, deixar Deus aparecer em nossa vida e aí sim vamos abraçar a grande chamada que Deus tem para nós em alguma área da nossa vida, porque não estamos aqui de passagem, não estamos aqui apenas de passagem, estamos aqui para cumprir um propósito e para cumprir esse propósito é preciso aprender a ser alguém, aprender a ser ninguém e assim aprender a conviver com o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.